Bom dia, turma! Bom dia, pessoal! Bom dia, Caio Barel, bom dia, Carlos Eduardo, bom dia, Darlan, bom dia, Edra e Davi, bom dia, Jacinta, monitora, bom dia, João Vitor, Letícia, Levi, Lucas Simões, bom dia, Maria, nossa outra monitora, bom dia, Tiago, Vinícius e Vini. Bom que vocês estão aqui, sejam todos bem-vindos. Deixa eu já compartilhar aqui minha tela para vocês. Bom dia, pessoal. Então, sejam bem-vindos aí à disciplina de Laboratório de Eletrotécnica. Sou o professor Rafael Amaral, do curso de Engenharia Elétrica. Daqui a pouco a gente já vai conversar mais sobre a minha pessoa. E estamos dando aí início a mais um semestre. E mais um semestre nós ainda estamos passando por essa situação. Então, antes de começar o semestre, sempre presto aí o meu respeito, o meu silêncio, né, pelas vítimas do Covid, pelas vítimas do racismo e do preconceito. Né, inclusive, até com coincidência, hoje eu vim com essa blusa aqui. Black Lives Matter. E tivemos perdas, não sei aí se alguém teve perda na sua família, eu tive. E quero deixar então esse momento, para não demorar demais, né, a minha homenagem, meu respeito, tanto pelas vítimas do Covid, como também pelas vítimas do preconceito. Então, gente, para quem ainda não me conhece, né, e acredito que todos vocês não devem me conhecer, já que são de outros cursos, né? Então, me apresentar aí um mini currículo para vocês, porque os pedagogos dizem que quando os alunos conhecem um pouquinho mais o professor, eles tendem, né, a se dedicar um pouquinho mais aos estudos, a ficarem mais abertos, né, à disciplina, ao conteúdo. Então, a gente faz aí essa tentativa. Então, eu sou o professor Rafael Amaral da Câmara, sou casado, tenho 3 filhos, tá aí a garotada toda aí. Eu tenho um filho em cada fase, né, um adolescente, um garoto, um menino e uma bebezinha de 2 anos. A minha formação, né, eu já estou nessa área de eletrotécnica desde a minha adolescência. Mas aí se eu desligar o ventilador, eu morro de calor, né, já que no home office a gente tem dessas. Acho que assim fica melhor. Então, desde a minha adolescência, eu já venho nessa formação de eletrotécnica, né, onde eu fiz o técnico em eletrotécnica na antiga escola técnica, que hoje virou Cefet e hoje é o atual IFCE. Me formei lá em 1999, já entrei direto na engenharia elétrica da UFC. Então, há 21 anos atrás, era eu que estava aí do outro lado, era eu que era aluno. Entrei no ano de 2000, formei em 2005, já fui direto para o mestrado, para o doutorado, tudo também na UFC. A UFC é minha casa, né, de formação, e agora é minha casa profissional, mas nem sempre foi assim. Eu comecei a minha vida profissional aí lá em Mossoró, na Universidade Federal Rural do Semiárido, na UFESA. Fiquei lá de 2010 a 2014, onde eu fui coordenador do curso de Engenharia de Energia, que hoje é Engenharia Elétrica. Depois apareceu a oportunidade de eu vir mais para perto de casa, aí vim para a Unilab, passei 1 ano lá, até que surgiu a oportunidade de vir, então, para Fortaleza, para retornar para casa. E, né, eu tenho muito orgulho de ter voltado ao curso que me formou. Né? E aí estou aqui em Fortaleza, na UFC, desde 2015, onde eu sou coordenador do curso de Engenharia Elétrica desde 2016, terminando aí o meu mandato agora em fevereiro de 2022. Para a tristeza de muitos alunos. E meus interesses profissionais e pessoais, né, na parte profissional, eu trabalho na eficiência, gestão energética e sustentabilidade, também instalações elétricas de baixa e alta tensão,
e eletrônica de potência, que é a minha formação aí de mestre doutor, né, com aplicações em energias renováveis, energia solar, eólica, veículos elétricos, etc. Na parte pessoal, tenho muito interesse aí nos esportes americanos, NBA, NFL, e também falta aí eu atualizar, né, que agora eu também tenho um grande interesse no mercado financeiro, né, eu sou trader aí semi-profissional, atuando aí nos mercados internacionais e também de criptomoedas. E aí, quem tiver aí o interesse e a liberdade, podem estar me seguindo, né, no perfil no LinkedIn, tem o Twitter e tem também aí o Telegram. E aí agora eu também quero conhecer um pouquinho de vocês, então convido, né, quem puder estar ligando aí as câmeras, para estar se apresentando aí para a turma, estar se apresentando também para mim. E também é interessante que vocês liguem as câmeras, porque hoje vai ser o nosso único contato presencial, né, presencial assim, ao vivo. Depois é tudo gravado, só roteiro. Então hoje é o nosso primeiro e único encontro do semestre, a não ser que vocês precisem, achem necessidade de ter mais uma live, mas hoje é a nossa primeira e única live do semestre. E aí seria interessante que eu também conhecesse um pouquinho sobre vocês. Então, vocês vão falar aí nome, curso, o ano que ingressou, se é transferido, se veio para o SISU, qual a escola que estudou, né? Estudei na área de Sá, 7 de setembro, no Passo Fá Barroso, no liceu e tal. Ontem, muita gente fez o ensino técnico, né? Que tem agora nas escolas estaduais. Achei bem legal isso. Fazendo coisa que não tinha nada a ver com engenharia, né? Fizeram administração, teve gente até que fez enfermagem. Né? E aí você já trabalha com a expectativa para a disciplina. Ok? Eu vou pegar aqui pela lista que o Google Meet está me indicando. Então a gente vai começar aqui pelo Caio. Caio, tá com você. Opa, bom dia primeiro a todos. Né? Meu nome é Caio, eu sou da Civil mesmo. Entrei no ano passado, 2020.1, né? Aí tivemos aquele um mês, né, presencial, foi só amostra grátis. Aí estamos aqui, eu vim pelo SISU mesmo. Estudei escola pública, eu vim do Colégio Militar de Fortaleza, Militar Santos Dumont. E não trabalho, eu sou como bolsista na UFC, sou monitor da cadeira de DPE, desenho para engenharia. Aí acho que tá dando certo. E a expectativa, assim, eu tô gostando muito do curso, às vezes é bastante conteúdo, né? Todo mundo sabe, mas graças a Deus tá dando certo e estamos aqui. Temos grandes expectativas para o futuro. Legal, Caio, valeu. Carlos Eduardo. Bom dia. Bom dia a todos. O meu nome é Carlos. Eu sou da Engenharia Civil. Eu entrei ano passado, 2020.1. Eu ainda não trabalho. Eu estudei no Colégio Manuel da Silva. E a expectativa é aprender bastante com essa disciplina e poder crescer tanto pessoalmente como profissionalmente. Legal. Darlan. Bom dia, me chamo Darlan, eu também sou de escola pública aqui do interior, chamado Piquet Carneiro, cidade. Também não trabalho, e como expectativa eu quero crescer como cidadão, como profissional, é isso. Legal. Falou Piquet Carneiro, foi? Oi. É longe, hein? Tá aí agora, é? Sim, desde ano passado. Legal. Edrei, Davi. Bom dia, gente. Eu sou Edrei Davi. Eu entrei em 2020.1. Eu nasci em Barbalha, mas moro aqui desde pequeno. Eu estava no Ariçá. Eu não trabalho, mas eu sou monitor de cálculo da Áurea. E é isso. Legal. A Áurea é uma colega muito estimada por mim. João Vitor. Oi, bom dia. Meu nome é João Vitor, sou da Civil também. Eu entrei em
2020.1, né, ano passado, assim como a galera já falou também. Eu não sou de Fortaleza, eu sou de Camusim, e eu estudei em escola técnica, eu fiz edificações. Eu não trabalho, mas eu faço parte do PET Civil, como dá para ver aí na minha blusinha. E eu espero aprender muito com essa disciplina. Adorei a entrada, gostei muito. A gente faz o que pode, né? Juliana. Juliana. Nessa mudança que a gente teve, né, de presencial para o virtual, a gente teve aí que se reinventar. Essa abertura fui eu que fiz. Ficou muito bom, professor. Muito bom. E aí, é uma animada boa. A gente vai tentando aí sair da nossa zona de conforto e desenvolver outras competências, outras habilidades, né? A Juliana está com problemas, não está presente. Letícia. Oi, bom dia. Eu ia ligar a câmera, sendo que ninguém ligou, então não vou ligar. Mas, Juliana quer falar logo? Está com problema no microfone? Ela disse que está sem microfone, mas pode mandar o texto, então, que eu leio aqui no chat. Tá ok, Juliana? Pronto. Meu nome é Letícia, eu faço engenharia civil na UFC. Eu ingressei ano passado, no ano de pandemia. Onde eu estudei no Santa Cecília, aqui da Aldeota. Eu não trabalho ainda, faço parte da Constec no momento. E a minha expectativa, eu acho que era muito de ter alguma coisa prática. Mesmo não indo para o laboratório, mas eu queria ter alguma coisa prática, porque até agora foi muito conteúdo, e, tipo, o que tinha de prática não foi realmente prática, então, realmente é colocar a mão na massa. Pelo menos é o que eu espero. Vocês vão ter 5 práticas aí de colocar bem a mão na massa, né? Mesmo que seja em simulação, mas vai dar bastante trabalho para vocês. Levi. Oi, bom dia. Eu comecei a engenharia civil. O ano que eu entrei foi 2021. Foi antes de começar a pandemia, eu ainda tenho gosto de poder pegar e descobrir como era o campus, né? A gente eu entrei pelo SISU. Eu sou de escola técnica também, de edificações, sou de Beberibe. Beberibe, acho que é 1 hora de Fortaleza, mais ou menos. Sim. E Adoro não trabalho. Isso, pertinho daqui. E eu só ajudo meu pai, às vezes, nos projetos, e algumas coisas que eu tenho para fazer. E o que eu tenho expectativa é aprender bastante mesmo com simulações, como já falaram. Também gostei muito da entrada. Legal, valeu. Lucas Simões. Bom dia, tá todo mundo me ouvindo bem aí? Sim, tá tudo ok. Pronto, eu entrei ano passado, na verdade eu entrei na engenharia elétrica, então eu conheço o senhor. A gente fez a disciplina de introdução à engenharia e tal. Tinha um relatório para entregar toda semana. Aí eu mudei para civil, não vi que era muito o que eu gostava e tal. Aí, então eu sou transferido, quis ir né? pro lado negro da força. Pois é, o que todos meus amigos falaram, entendeu? Quando eu mudei, eu botei uma mensagem no grupo, né, da Elétrica, e todo mundo falou, porque a gente fez muitos trabalhos juntos, né, ano passado e tal. Aí todo mundo falou do lado negro da força. Onde eu estudei, antes disso eu estudei no Aritsá. Se já trabalha assim, eu trabalho atualmente. Eu dou aula de matemática, física e química para Enem, UES, vestibulares tradicionais, qualquer coisa que tiver, num cursinho. E minha expectativa da cadeira é aprender o máximo possível e de vida é casar. Isso que eu quero. Muito bom. Casar é muito bom. Pois é. E acho que é isso. Bacana. Thiago Passos. Só achei esse negócio de lado negro da força muito questionável, viu? A gente tá mostrando luz aqui pra você, rapaz. A gente tá te purificando. Pois é isso que eu tô falando de volta, entendeu? Quando eu falo com meus amigos que ficaram na elétrica, eu falo, não é bem assim, galera. Bom dia.
Eu me chamo Thiago, também me chamo sim, assim como o João Vitor, também fiz escola técnica, assim como o João Vitor. De expectativa para a disciplina, eu queria aprender e entender de fato a parte de eletrotécnica, que era uma parte que no curso que eu fiz de edificações eu tinha muita dificuldade de compreender os conceitos ou de compreender como funciona as coisas por trás. E aí a expectativa que eu tinha era em relação a isso. E a introdução da disciplina agora foi muito mais Matrix, me lembrou muito agora. Bem isso. legal. Vinícius, Colônia. Meu nome é Vinícius, faço civil, ingressei acho que como todo mundo aí, 2020.1. Entrei pelo SISU, estudei em escola técnica, fiz edificações também. Eu faço projeto para um escritório de Fortaleza e a minha expectativa profissional é conseguir sair já introduzido no mercado, bem familiarizado já, que é uma crítica que muitos alunos da UFC têm, que é não ter essa experiência de mercado. Mas é o que eu busco, que eu procuro, então comecei cedo. E a minha expectativa pessoal é casar. Não, tô brincando. Brincadeira com o Lutz. Minha expectativa pessoal é conseguir ser feliz com a profissão que eu escolhi, sabe? A gente sempre tem muitas dúvidas, fica se questionando muito nessa fase entre a adolescência e a fase adulta, mas eu espero ser realizado com a profissão que eu escolhi para mim. Show. O Lucas falou em casar, mas eu até nem perguntei, mas já tem a noiva ou ainda está à procura? E eu também fico curioso nisso, professor. Pronto. É o seguinte, já tem uma noiva, certo? E espero estar próximo de casar. As pessoas falam assim, oh my God, você vai casar, nem terminou a faculdade, não sei o quê. Eu tenho vários amigos que a gente conversa bastante e tal, que botaram as caras mesmo e viram que Deus abençoou bastante. Deus abriu muitas portas que eles nem imaginavam que iam. E eu vejo isso, por exemplo, que talvez eu mude de emprego e tal, eu consiga algo melhor e dê para continuar a faculdade e dê para, principalmente agora no EAD e tal. Então, botando as caras e tendo querer, entendeu? Na minha opinião, vai dar certo. É isso aí, é verdade. Assim, quando você acha a The Chosen One, né, a escolhida, você não precisa esperar por nada, não. Quando eu me casei, eu namorei 6 meses. E estamos hoje juntos há mais de 10 anos. Inclusive, há 2 meses atrás foi que a gente casou no religioso. Né? Recebemos as bênçãos aí do Senhor. E depois de 10 anos, mas não tem isso não. Deus abençoe. Legal. Mais uma história para eu decorar aqui. Tem muitas pessoas mesmo que casaram, vou namorar só 3 meses, 4 meses, entendeu? É ela mesmo, acabou, já sei que é. Pronto. Glória a Deus, Deus abençoe. Vini Pereira. Ô, professor, meu nome é Vini Pereira, eu sou de Engenharia Civil, entrei no ano passado, em 2020.1. Eu vim de escola técnica em petróleo e gás. E eu não trabalho, mas eu participo eu sou bolsista, PIBIC, com o professor Flávio, não sei se você conhece. E expectativas para a disciplina, aprender bastante e conhecer mais sobre a parte elétrica. E para a vida, eu desejo ter liberdade geográfica. Show. Eu também desejo ter liberdade financeira e geográfica, futuramente. Sim. O que é liberdade geográfica? Eu não entendi, não. É você conseguir trabalhar onde você quiser estar. Tá, que massa, ó, não sabia não. Sem estar preso a um lugar físico. Né? E assim, eu acho ótimo, eu amo aqui o que eu faço, a minha profissão, mas eu não me vejo me aposentando aqui também. É por isso que eu entrei nessa outra profissão de trader, que também é para buscar aí os meus sonhos, a minha liberdade. Mas, enfim, terminando aqui com a Juliana, né? A Juliana Andrade faz engenharia civil, entrou pelo SISU, estudou no Aririçá, não está trabalhando no momento e a sua expectativa é de aproveitar o máximo da cadeira, principalmente a parte prática.
Show de bola, gente. Fico muito feliz aí, né, em estar conhecendo vocês um pouquinho mais, assim como vocês também conheceram um pouquinho mais de mim. E aí vamos dar continuidade na disciplina de laboratório de eletrotécnica, né? Professor, por que eu sou da engenharia civil e eu sou obrigado a ter essa disciplina na minha grade? Ela não poderia ser optativa? Bem, a sua justificativa em termos de disciplina é que ela propicia ao estudante de engenharia, né, conhecimentos teóricos e práticos. Destaquei aqui porque é dividido, né, teoria e prática. Então aqui nós estamos na parte prática. A prática vai ser um pouquinho diferente, né? Ainda estamos aí nesse universo aí remoto, sobre circuitos elétricos e instalações elétricas prediais, em edificações unifamiliar, e estimular o aluno com a prática de conhecimentos de parte profissional do curso. Então, vocês da engenharia civil ainda são o curso mais interessado de todos os outros do CT nessa parte de eletrotécnica. Por quê? Porque vocês poderão, para instalações elétricas prediais e edificações unifamiliar, ter a competência do CREA para estar realizando o projeto de instalação elétrica, né? As demais coisas, somente com os engenheiros eletricistas, né? Nós engenheiros eletricistas, mas vocês têm essa parte aí como uma parte obrigatória, até porque vocês poderão trabalhar com isso dentro dessa limitação, né? Instalações elétricas prediais, de baixa tensão, e edificações unifamiliar. Além de tudo isso, né, as DCNs, que foram aí renovadas agora em 2019, elas obrigam todos os alunos de engenharia, seja qual for a sua especialidade, a ter como conteúdo básico, né, o conteúdo de eletricidade e instalações elétricas. Então, tá aí a razão de vocês terem que fazer eletrotécnica e o laboratório de eletrotécnica. A ementa ela é igual, né, ao da teoria. Inclusive aí, né, tem alguém aí que é da minha turma de teoria? Digita um aí no chat para saber se tem alguém. João Vitor, a Letícia, o Thiago, Carlos. Eita, já tem bastante gente, né? Da minha outra turma de laboratório de ontem só tinha um. Então, lá na teoria, e que vocês também vão estar aplicando aqui no laboratório, a gente vai ver conceitos básicos de eletricidade, os esquemas unifilar, multifilar e funcional, dispositivos de comando de iluminação, previsão de cargas, divisão do circuito de instalação elétrica, fornecimento de energia elétrica, dimensionamento da energia elétrica, aterramento e proteção. Nem todas as práticas é dividido com esses assuntos, né, especificamente, mas muitos assuntos são aí inseridos dentro das práticas. Aí a metodologia que a gente passou a adotar, né, desde 2020.1, por conta aí da tão famosa pandemia, todos os professores do departamento que estão envolvidos nessa área, né, e vocês podem perceber que não são poucos, são 11, nós somos 24 professores no departamento de engenharia elétrica e 11, né, quase metade, praticamente metade deles se dedicam a estar ensinando nessa área de eletrotécnica. Então, todos os professores, os monitores dessa época, que eram 3, mais o técnico de laboratório, eles foram envolvidos na discussão de uma estratégia comum para a retomada nesse cenário de pandemia. Então, a gente se uniu, né, uma coisa até rara de acontecer, que o povo desunido é professor, viu? E a gente se uniu para que pudéssemos traçar aí uma estratégia comum para quando retornássemos, né, às aulas, mesmo no ambiente remoto. Mas, né, apesar da gente ter elaborado um protocolo de biossegurança com todas as premissas, né, onde a gente poderia ter aulas presenciais, mesmo naquela época, que até não era nem permitido, mas a gente decidiu substituir as aulas práticas pelas aulas virtuais, por conta principalmente da administração superior, que não garantiu até hoje, de forma integral, né, a oferta dos equipamentos necessários de proteção. Aqui na elétrica, a gente já está voltando com aulas presenciais, inclusive nos laboratórios, mas de forma muito, muito, muito restrita. Né? Apenas 4 alunos por turma de laboratório. Aqui vocês são, se eu não me engano, são 12.
né, no remoto. No presencial só são 4, vai ficar só um aluno por bancada. E aí, então, a gente bateu o pé e colocou que sem proteção não temos aula presencial. A gente está voltando agora lá com algumas disciplinas da elétrica, mas outras, como por exemplo essa daqui, a gente decidiu permanecer no ambiente virtual. E dessa forma, a gente precisou, então, adaptar muitas práticas, cortar outras, e ficamos, então, com esse esquema aí. Hoje a gente está tendo a prática 0, né, que daqui a pouquinho vai começar já conteúdo, que é introdução a medidas elétricas, que vai ser importante para vocês já terem uma pequena noção para a simulação. E aí vamos, prática 1, 2, 3, 4 e 5, tudo de simulação, bem semelhante ao que vocês fariam no laboratório, né? Todos os procedimentos e os monitores, que já a gente vai falar aqui, eles vão até se apresentar, sempre trabalhando para melhorar, né, os procedimentos e tudo mais. Então, essas práticas aí serão todas de simulação. Os simuladores propostos, a gente procurou simuladores que fossem leves, né, não precisasse de uma máquina super poderosa para estar rodando, até porque são circuitos relativamente simples, né? Vocês vão estar trabalhando com circuitos elétricos relativamente simples no que diz questão à complexidade, né? Vocês vão precisar, por exemplo, de ter um controle, de ter um microprocessador controlando um circuito para fazer tal. Não, é coisa bem simples mesmo. E aí, então, a gente conseguiu achar duas opções de simuladores, né, gratuitos e bem leves. A primeira é para o sistema Android, aí, então dá para rodar no celular, no tablet e tal, que é o Electric Circuit Studio. Quando eu passar para vocês essa apresentação, ali no cima do Android já está o link para você baixar diretamente, mas você também pode procurar lá na Play Store, não tem problema. Aí nós tentamos também achar uma solução parecida para o sistema iOS, né, mas não encontramos nenhuma solução gratuita, encontramos muitas soluções boas, mas pagas. Era baratinho, eram R$7, R$5, mas aí a gente pensou assim, não, nem que fosse R$1, o aluno ia dizer que ia ter dificuldade, que não ia ter, por mais que ele tenha um iPhone, que ele tenha um iPad. Então, a outra solução que a gente achou, ela roda diretamente no browser da internet, né, no Mozilla, no Chrome, no outro da Microsoft, que eu nem me lembro mais qual é o nome, que eu nem uso. Mas basta você entrar no site, Multisim, você vai fazer o cadastro, vai ter isso daí, esses detalhes tudo na prática 1, você não se preocupe com isso agora. Mas você acessa lá o site e você faz a simulação diretamente no site. Também é bem bacana aí essa plataforma do Multisim Live. E aí a gente termina a disciplina, né, com as práticas 6 e 7, que são práticas teóricas. Né? A primeira, a prática 6, é uma atividade de pesquisa que vocês vão fazer, de luminotécnica. E a prática 7, vocês vão fazer um mini projeto em AutoCAD ou em qualquer software semelhante. Né? Pode ser o Revolve, pode ser o BIM, etc. E aí, da prática 1 a 6, são trabalhos individuais. E na prática 7, deverá ser feito em dupla e até também tem um prazo maior para que vocês possam estar trabalhando em cima dessa prática 7. As plataformas adotadas, o SIGA e o Classroom. O SIGA vai servir de notas e frequência, então, a cada roteiro que vocês vão entregando, isso daí vai ser a frequência de vocês. E, como vocês sabem, cada aula são 2 presenças. Aí, se você entrega atrasada, aí você já vai ganhar uma faltinha também, além de perder ponto. Também se atentem com isso. Daqui a pouco eu vou falar mais dicas para vocês se darem bem. E no Classroom, onde vai estar disponibilizado todo o material de apoio, né, a realização de lives, gravações, etc. Então, assim que o Google me mandar essa gravação, eu já vou postar no YouTube, colocar o link para vocês lá no Classroom, vou colocar essa apresentação aqui também em PDF, e assim vai. Na verdade, o material do laboratório já está todo programado, né, para ser postado no Classroom.
Aí é só vocês ficarem atentos lá ao cronograma. Também já está tudo lá, tanto no Class como no Cigar, já tem os cronogramas, tudo certinho. Eu até gosto muito, sabe, da aula nesse meio virtual, mas eu entendo que quando voltar, pelo menos o laboratório, ele tem que ser presencial mesmo. Já na teoria, já estou pensando em outras coisas, em outras metodologias para continuar utilizando das vantagens que a gente tem aqui nesse meio virtual. E nós temos aí também o grupo do Telegram, né? Não sei aí se tem alguém que ainda não entrou, mas é bom entrar, porque assim, por mais que no Cigar tenha a opção de eu mandar notícia para vocês, até de ter chat, mas eu acho assim uma coisa muito burocrática, principalmente quando a gente vai usar o celular, né? Tem que entrar lá no navegador, aí fazer o login do Cigar e entrar na turma, sabe? Assim, muito chato, muito chato. Então, né, desde o início dessas aulas remotas, eu adotei o Telegram para ter aí uma comunicação mais dinâmica, veloz e mais próxima, mais pessoal com vocês, né? Já que a gente não vai ter aí essa relação professor-aluno tete a tete, mas então a gente tem, né, uma comunicação mais humana, né, professor-aluno através do Telegram. Lá no Telegram eu escolhi porque ele é muito superior ao WhatsApp, né, em seus recursos, dá para fazer enquete, dá para você editar o que você escreveu, não precisa estar mandando lá asterisco, eu digitei errado, né? Não, você vai lá e corrige se você escreveu errado. O link do grupo tá lá no Cigar, o Vini está perguntando aqui, sim. Foi a primeira notícia que eu mandei ainda na quarta-feira da semana passada, né, antes de começar as aulas. Então, basta vocês darem uma olhada, ó. A Maria já está mandando o link para facilitar aí para a vida de vocês. E aí, assim, qualquer imprevisto, qualquer coisa, aí eu já escrevo lá no Telegram, é bem mais rápido, né? E você acessa no celular rapidinho, né? Você também pode ter no computador. Uma coisa boa é que, diferente do WhatsApp, no computador você não precisa estar conectado no celular. No computador ele vai funcionar sem precisar que o celular estar conectado. Uma coisa até que eu fiquei, ano passado, quase 1 mês e meio sem celular, e o que me salvou foi o Telegram no computador. Até a minha comunicação com as minhas turmas naquela época lá. Porque se eu dependesse de WhatsApp, eu tava ferrado. Desculpa a palavra, mas eu tava bem encrencado, né? Mas aí é bom vocês entrarem no chat, né? A gente vai ter essa comunicação aí que é muito melhor do que estar se comunicando somente pelo Cigar. Ok, falando aí agora o que interessa bastante para vocês, né, a questão da avaliação das notas. Então, as práticas, elas são liberadas quinzenalmente, só que aí a prática 1 a gente já começa na semana que vem, ok? Até porque vocês não vão ter nenhuma atividade agora da prática 0, só precisa estudar mesmo, quem quiser assistir a gravação de novo, assiste e tal. Mas as práticas serão liberadas quinzenalmente, né, o tempo que a gente entendeu que é mais do que suficiente para vocês poderem, né, olhar o que é que tem que fazer e fazer, né? Lembrando sempre que vocês também têm outras atividades, outras disciplinas. Aqui a gente também não é egoísta, como alguns professores que pensam que o aluno tem só essa disciplina aqui para fazer, e aí tome trabalho, vai, né, mesmo nesse ambiente virtual. Não. As práticas serão liberadas quinzenalmente, vocês vão ter 2 semanas, né, para escolherem, né, quando vocês vão estudar, onde vocês vão estudar, a melhor maneira, né, fazer as simulações, preencher os relatórios, enfim. E aí, em cada prática, a gente vai ter um roteiro que vocês vão preencher e que vai servir de relatório, né, onde vocês têm que entregarem dentro lá do prazo que vai ser passado. Vocês se atentem bem ao prazo, certo? E esse relatório aí vai receber uma nota de 0 a 10, onde eu já falei, né, a atividade individual de prática 1 a 6 e em dupla na prática 7. E como a gente não tem como ter reposição de aulas, né, bom, vai estar lá a prática e você teve 2 semanas para estar desenvolvendo essa prática. Perdeu esse prazo, já era, né? Se demorou muito para entregar, não vai valer nem a pena pelos pontos perdidos, é um 0. E aí, então, para ajudar vocês também nisso, então a nota final vai ser contabilizada pela média aritmética dos relatórios, excluindo a pior nota,
mas com exceção da prática 7. A nota da prática 7 ela vai ser obrigatória para compor essa média, né? E aí você pode até deixar de fazer alguma prática, dar 1 a 6, que não vai ser levada em conta na composição da média da disciplina. Então, nós teremos 7 atividades, 6 notas, né, onde a nota da prática 7 ela é obrigatória aí dentro dessas 6 notas, e vai ser somado e dividido por 6. E aí, então, a média final é isso aí. Se a média tiver maior que 7 aprovado, né, eu espero que é o que aconteça com todo mundo. Na normalidade é o que acontece, só se a pessoa desiste, é que, né, não vai chegar aí à aprovação, ou às vezes gosta de dar trabalho, deixa de fazer muitas práticas, né, e aí acaba ficando a situação aí de notas entre 4 e 7, que vai ter prova final, e sim, temos a F de laboratório. Né, quando era no presencial, era uma provinha prática, né, lá, na verdade, as provas elas eram práticas, né, vocês tinham que montar e responder lá com os resultados que vocês montavam. Aqui é de outro jeito, e por conta de deixar de entregar muitos relatórios, ou se o relatório for muito ruim, e ficar com média abaixo de 4, aí o aluno já vai estar reprovado direto pelas regras da UFC. Ok, e aí finalizando essa parte de introdução à disciplina, então dicas que eu dou para vocês, para que vocês possam se dar bem, né, aqui, diferente dos meus professores e de muitos professores que vocês já devem ter passado. Meu objetivo aqui não é reprovar ninguém, não é perseguir ninguém, é somente fazer o meu papel de educador, tentando facilitar aí ao máximo essa questão do ensino-aprendizagem, né, para que vocês possam estar evoluindo tanto como aluno, como também como pessoa, né, como muitos falaram aqui nas suas expectativas da disciplina. Então, todo o cronograma da disciplina ele está disponível no CIGAI, também já está disponível no Google Classroom, né? Esse semestre eu inseri essa novidade também, colocar a data que cada tópico vai ser liberado dentro do Google Classroom. E aí a dica é que vocês estejam aí com seus cadastros atualizados, né? Graças a Deus que agora há uma sincronização entre o CIGAI e o Google Classroom, então todos os alunos aqui, se eu não me engano, estão já sincronizados, né, pela conta @aluufc de vocês, né, então acessem sempre por essa conta aqui, o Classroom, e isso aí já não tem mais problema com relação ao que a gente teve no início, né, já há 4 semestres atrás. Como eu falei, o cumprimento do prazo dos relatórios ele é muito importante por 2 razões. Né? Primeiro que vocês estão em treinamento para ser engenheiros, né? Coloquem bem isso na cabeça de vocês, a maioria que está no 4º semestre, né? Também ainda no início do curso, mas desde já, até desde o dia 1, vocês já têm que se comportar, já têm que colocar na cabeça de vocês que vocês já têm que ter uma mentalidade de engenheiro. Vocês estão em formação, são estudantes, mas já são engenheiros, tentem se comportar como engenheiros, já sejam profissionais como engenheiros. E aí, o engenheiro profissional, ele tenta, né, cumprir prazos ao máximo, né, nem sempre dá, mas aqui como a gente tem menos complexidade do que na vida real, então vocês têm que cumprir os prazos, né, aí severamente. Em caso contrário, em caso de entrega de atrasado de relatório, vocês terão penalizações. Na vida real vai custar dinheiro e até o seu emprego. Aqui vai custar pontos, né, nos roteiros, nos relatórios. E também, né, a entrega dos relatórios, ela serve de frequência, como eu falei para vocês. Cada prática, elas são 2 presenças, entregou atrasado, já leva uma falta. E assim, se você, por um acaso, for desistir da disciplina, né, ficou por alguma razão desmotivado ou teve algum problema, eu aconselho vocês a suprimirem, né, aproveitarem enquanto está liberada a supressão sem prejuízo ao IRA, porque no final do semestre, na hora que eu vou fazer a contabilização, porque eu deixo para fazer a frequência só no final do semestre, certo? E aí no final do semestre, quando eu vou fazer a contabilização e o cara estiver lá
com muita falta e com nota insuficiente, infelizmente ele vai ser reprovado por falta. Né? Eu não vou estar cobrando aqui, como tem muito professor maluco que cobra presença na aula virtual. Né? Para mim, o ambiente virtual é para o aluno estudar quando e como ele quiser, né? Para ele ter essa liberdade aí. Só que ele tem responsabilidades a cumprir. E aí, se ele faltou, vai ser reprovado por falta. Então, se alguém chegar aí nessa dificuldade de acompanhar e tudo mais, e for desistir, é melhor suprimir do que deixar rolar e ser reprovado por falta. E também, qualquer dificuldade que vocês venham a ter, né, seja qual for, de saúde, né, de problema na família, de problema no trabalho e tal, para cumprir com os prazos, vocês conversem comigo antes. Antes do que, professor? Antes que seja tarde demais. Antes que você, como sempre acontece com os alunos da elétrica, chega no final do semestre, aí vem falar que o professor A, professor B fez isso, fez aquilo, às vezes até no último dia, como aconteceu agora, no último dia de nota, aí vem falar que o professor reprovou por falta, que foi injusto, que não sei o que, sabe? Coisa assim que, cara, tô de mãos atadas, posso fazer nada. Além de ser outro professor, né, teria que ter tempo de conversar com ele, de ver a versão dele, tal. Então aqui eu já falo, né, para vocês, qualquer problema que vocês venham ter, converse comigo, né, fale comigo no privado, ou manda e-mail, tudo mais. Né, eu sou uma pessoa bem compreensível, como vocês devem estar percebendo, porque, né, eu também já fui aluno, eu sei o que é sofrer na mão de professor ruim, sabe, professor que, assim, não tem a menor humanidade com o aluno, sabe, o aluno é aluno ali, eu aqui, e ele que se lasque, eu estou ganhando aqui o meu salário, e tal. Então, assim, cheguem, conversem, né, explique que aí conversando a gente se ajeita, né? Já tive, por exemplo, alunos que trabalhavam embarcados e aí tinha que faltar 7 dias, né? Era 7 por 21, a gente releva. Aluno agora que teve Covid, aí teve que ficar 2 semanas aí, né? E já tive Covid 3 vezes, eu sei bem como essa, eu tenho vontade de fazer nada. É muito ruim, né? E assim, tudo dá para se ajeitar, mas tem que ter tempo para isso. Não adianta você chegar lá no final do semestre, no último dia de eu fechar a nota, e assim, quando eu já tenho a nota de todo mundo, eu já fecho e acabou-se. Já consolida a disciplina. Então, não deixe para conversar lá para o final, quando já não tiver mais jeito. Conversa antes que, né, só não tem jeito para a morte. E aí, reforçando, como não há reposição de prática e vai ser excluída a pianota, então, com exceção da prática 7, obviamente, vocês, né, observem isso daí e controlem isso daí, para que vocês não tenham um 0 para compor a sua média, que vai fazer bastante diferença, né? Vai diminuir bastante. Aqui é uma disciplina para vocês passarem com 10. Mas o 10 não vem de graça. O 10 vai vir do esforço e da dedicação de vocês. E um 0 na média vai baixar bastante. Ok? E aí, por fim, a gente tem uma equipe de monitores disponível aí para tirar todas as suas dúvidas. E eu não vou nem falar mais, que eu já vou dar espaço para elas que estão aqui, né, na apresentação. A Jacinta e a Maria. Fiquem à vontade aí, liguem as câmeras também, para se apresentar aí para a turma rapidinho. Começando aí pela Maria, que já é a mais experiente. Oi, gente. Bom dia. Espero que esteja todo mundo bem. Eu me chamo Maria, atualmente eu faço o 6º semestre de Engenharia Elétrica e queria desejar a vocês um ótimo semestre. A disciplina é bem tranquila, assim, realmente, se vocês se dedicarem, dá para passar com 10, com 9. O professor Amaral, ele é um professor bem tranquilo, então saiba que eu e os outros monitores, a gente está aqui para tirar as dúvidas de vocês. Podem entrar em contato com a gente pelo Telegram, pelo e-mail. Pelo Telegram é melhor, que a gente pode mandar áudio direitinho e tudo mais. Então, é isso, a gente está aqui para ajudar vocês e podem perguntar, podem tirar dúvida, não tenham vergonha não, tá bom?
Jacinta. Bom dia a todos. O meu nome é Jacinta, eu também estou no 6º semestre de Engenharia Elétrica. Eu entrei há pouco tempo na monitoria, mas a disciplina, quando eu fiz, né, na elétrica, foi uma das que eu mais gostei, me identifiquei bastante, assim, é um dos primeiros contatos que a gente tem com a parte da elétrica mesmo em si. Já no primeiro ano é só o básico, né, que todas as engenharias fazem, com exceção de introdução à engenharia. E eu espero que vocês estejam motivados para esse semestre. Eu sei que a questão do EAD é um pouco complicado, né? Mas, como o professor falou, tudo foi adequado e pensado para que vocês pudessem ter esse contato, mesmo que fosse à distância, mais próximo dos simuladores e tendo um pouco de noção de como seria realmente no presencial. Espero que dê tudo certo e qualquer dúvida vocês podem falar com a gente dos relatórios. E é isso. Legal, gente. E aí, além das duas, tem o Matheus, né, também, que é o outro monitor. E aí, assim, os monitores, como a Maria falou, eles estão no Telegram, eles estão lá no Classroom, eles estão no Cigar. Então, assim, é só vocês quererem que vocês conseguem entrar em contato com eles. Ok? E aí, gente? Alguma dúvida, alguma curiosidade, algum questionamento? Então, qualquer coisa, mesmo que vocês não queiram perguntar agora, vocês podem entrar em contato comigo, tá aí o e-mail, tá aí e tem um contato no Telegram, né, e o grupo do Telegram. Estou disponível aí 24/7 com asterisco, né? Que asterisco é esse, professor? Porque assim, vocês podem mandar as suas demandas 24 horas por dia, 7 dias da semana. Tem aluno que manda aí mensagem para mim no domingo à noite, no sábado, na sexta-feira à noite. É um negócio de doido. Só que se eu for responder vocês também 24/7, aí eu não vivo, né? Vocês veem que eu tenho família, né? Tem outras coisas para fazer. Então, eu me condiciono a responder vocês dentro aí do meu horário de trabalho. E sempre eu respondo todas as mensagens, todos os e-mails. É só vocês terem um pouquinho de paciência que a resposta chega. E é isso aí. Então, já estamos prontos e preparados, porque a gente já vai começar. A Jacinta e a Maria aí, se quiserem, já estão liberadas. Obrigado, meninas, pela presença. Espero que vocês tenham também disponibilidade na quinta-feira, né, para a turma de Eletrotécnica Teoria. E aqui a gente já vai começar aqui com conteúdo. Beleza? Tchau, gente. Até mais. Até mais, galera. Boa aula. Aqui só beber uns carocinhos de água e vamos começar. Então, gente, quando eu entrei aqui na UFC, no laboratório de eletrotécnica, já começava assim, um aluno chegando no laboratório e já começando a mexer, e muitas vezes sem uma certa noção do perigo ou sem uma certa instrução, né, de como é que funcionam as coisas. E aí muitos acidentes ocorreram e então, desde então, eu passei, né, a colocar essa prática zero como uma ferramenta para quê? Para que vocês primeiro tivessem essa formação, né, inicial, por mais assim, sabe, que o professor explicasse na hora, que o monitor estivesse ali, mas sempre tinha gente que, né, chega, não lê o roteiro, não lê as coisas, já quer botar a mão na massa sem saber nada, e acabou que alguns acidentes aconteceram. Vou até mostrar fotos reais desses acidentes. E então a gente passou a ter primeiro essa formação de prática zero, para depois vocês pudessem colocar a mão na massa na prática 1, né, o que aconteceu presencial e que agora vocês vão, né, partir para as simulações. Então, a gente começa falando sobre a eletricidade. A eletricidade, ela possui características que a diferenciam das demais fontes de energia, né, da gás, petróleo, do vento, da energia solar, que mais? Do carvão. Então, todas essas fontes aí de energia, elas são ditas como fontes primárias de energia. Uma coisa que a eletricidade ela não é. A eletricidade ela não é uma fonte primária de energia. Ela precisa de uma outra fonte de energia, como essa que eu acabei de citar, para que se gere eletricidade.
E aí, algumas características particulares da eletricidade. A primeira questão é que ela não existe na natureza, à exceção de raios e relâmpagos, mas raios e relâmpagos é uma coisa assim que, né, a velocidade da luz estão muito mais rápido que o meu estalar de dedos aqui, muito mais rápido que o meu piscar de olhos. E aí você não tem uma mina de eletricidade, né, como existe mina de ouro, mina de carvão, não existe uma fonte de eletricidade, como existe uma fonte de água, ou um poço de eletricidade, como tem um poço de petróleo, não. Então a eletricidade ela não existe na natureza, ela tem que ser criada a partir de uma outra fonte, né, que é isso que eu falo quando a eletricidade não pode ser considerada como sendo uma fonte primária de energia. A eletricidade ela é bastante perigosa por quê? Porque ela é invisível a olho nu, né? E outra característica é que ela é homogênea. Então a eletricidade ela não tem cheiro, não tem cor, né? Não tem gosto. Você até sente pelo tato. Quando você está tomando um choque elétrico. Você está lá... Quem já tomou choque elétrico aí? Fala para mim aí, digita 1 no chat. Eu já tomei vários, que eu acho que é por isso que eu até fiz engenharia elétrica por causa disso. O Levi, o Lucas, o Caio, o Thiago, né, o Vini. Então é uma coisa assim que não é nada agradável, né? O Lucas disse que tomou quando era criança e que tem marca até hoje. Que foi feio o negócio. Pois é. E ela é homogênea porque o que é que significa isso? Que as mesmas características físicas, né, da eletricidade que temos aqui no Brasil, ela é igual no universo inteiro, né? Não só lá nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, mas como no universo inteiro, né? Vai ter as mesmas características, vocês vão ver um pouquinho mais disso daí lá na disciplina de teoria, né? A gente vai falar de elétrons, vai falar de átomo, vai falar de corrente elétrica, tensão e tal. Então, ela é invisível e ela é homogênea. Outra característica da eletricidade é que ela não pode ser armazenada na sua forma natural. Então, eu não tenho como guardar dentro do meu bolso, na gaveta, né, dentro de um caminhão, de um container, a eletricidade. Não tenho. Quando a eletricidade ela é gerada, ela é criada através de outra forma de energia, ela tem que ser consumida ali instantaneamente. Não dá para eu armazenar a eletricidade. Aí vocês podem até pensar, professor, mas e as pilhas, as baterias? Elas não armazenam eletricidade, não? Aí, né, eu diria, boa observação. Entretanto, as pilhas e baterias, elas armazenam eletricidade não na forma de eletricidade, mas elas armazenam eletricidade na forma de energia química, né, com seus eletrodos, eletrólitos e etc. Então, na forma de eletricidade, eu não consigo armazenar eletricidade. Pelo menos não por muito tempo, né? A gente tem aí capacitores e supercapacitores que são capazes de reter eletricidade aí por milissegundos ou alguns poucos segundos, mas né, é totalmente insuficiente para estar armazenando eletricidade, como a gente armazena na pilha, na bateria, nas hidrelétricas, onde a gente armazena eletricidade na forma de água, né, uma coisa até que a gente está aí sofrendo, digo assim, a gente, o país, né, o Brasil, está sofrendo aí com a falta de água nos reservatórios, que consequentemente faz com que a gente tenha falta de energia. Né? Não vou nem entrar muito nessa questão não, senão aí a gente passa aí o resto da manhã só falando isso daí. A eletricidade ela também não pode ser transportada livremente pelo mundo. Né? Eu não posso mandar pelo Correios eletricidade daqui para São Paulo, né? Não vai também via Wi-Fi ou por ondas eletromagnéticas. Eu não consigo transmitir eletricidade a não ser que seja através de cabos condutores. É por isso que vocês veem aquelas linhas de transmissões, né? Principalmente se você anda ali pelo Zé Walter, Mondubim, tem aquelas torres aqui na Calcaia também, aquelas torres enormes de transmissão, né, aquela coisa e tal. Tem até quando a gente passa na estrada, né, nas avenidas, nas ruas, aí tem aquelas bolas laranjas, né, nos fios ali. Você sabe para que serve aquilo dali?
Vocês têm noção? Aqui que tem aquela bola laranja passando pelas... Então, exatamente. Para servir de sinalização, o Vini falou que era avião, né? Para servir de sinalização para aeronaves. Eu também sempre, como gosto de basquete, né? Desde criança, eu sempre vi aquilo ali e pensava numa bola de basquete do mesmo jeito. Boa, Vinícius. Então, ali é para servir de sinalização para aeronaves, né? Não só avião, mas também helicópteros e qualquer outro tipo de aeronave, para servir para ver que ali está passando uma estrada e que até assim, em caso de emergência, que ele pode tentar fazer um pouso ali. E aí também você pode pensar, Sabichão, mas e aí, e aqueles carregadores sem fio, hein? Está transportando eletricidade sem fio, não? Outra observação interessante. Nos carregadores sem fios, ali o que acontece é o princípio da indução eletromagnética. Então, o carregador, ele está induzindo eletromagneticamente o celular, ou o tablet, né, ou a bateria que está carregando, o smartwatch, smartband. Tanto é que se você tirar uma certa distância, ele não vai ter mais poder suficiente para estar induzindo eletromagneticamente tensão e corrente aqui no meu produto, e eu não consigo transmitir assim livremente, né, pelo ar. Apenas quando está bem próximo é que há esse carregamento. Inclusive, um negócio bem interessante com relação a veículo elétrico, né, que já existem bastantes experiências que o pessoal está botando na estrada, né, uma faixa com carregadores com esse princípio, né, de indução eletromagnética, para que o carro elétrico, ao andar por essas faixas, ele fique sendo carregado. Né, igual o videogame, né, você que já jogou aqui Top Gear, né, Super Nintendo, com a mais antiga, mais retrô, ou até mais antigo ainda, o River Raid, que é de avião, do Atari, que já jogou aí em emulador no computador, porque com certeza o console vocês acho que não chegaram nem a ver. Mas quem já jogou esses tipos de joguinhos, bem parecido até com videogame. Até o Vini tá dizendo aqui que já existem empresas que estão trabalhando para aumentar essa distância. O senhor acredita que é possível para grandes distâncias? Não. Para grandes distâncias, não acredito, não. É até um sonho do Nikola Tesla, né? Transmitir eletricidade livremente pelo mundo com aquelas super antenas que ele tentou fazer. Mas, assim, sim, da humanidade tudo é possível, mas, não sei, quem sabe daqui a 400, 500 anos, né? Se ainda existir terra até lá, porque, pelo jeito que as mudanças climáticas aí estão acontecendo, o negócio daqui a 100 anos já vai estar bem feio. Né? Mas eu acredito que não. Até, assim, distâncias de poucos metros pode até ser. Não sei se nem se chega a tanto. Né? Já que a distância, por exemplo, do carro para o asfalto ali é que 50, 60 centímetros no máximo. Né? Mas grande distância eu acho bem improvável. E aí, apesar de todas essas características aí, a energia elétrica ou a eletricidade, ela pode ser transformada em praticamente todas as outras formas de energia. Eu posso transformar a eletricidade em energia luminosa, através das lâmpadas. Posso transformar a eletricidade em trabalho mecânico, através de motores, por exemplo. Posso transformar a eletricidade em calor, através de resistências, através até das lâmpadas incandescentes antigas, né? Vocês não devem nem se lembrar mais que existiam essas lâmpadas incandescentes. Não devem nem se lembrar mais que existe a lâmpada fluorescente. Quem já viu aí um starter na vida? Um starter, coloquei aí até no chat o nome, que serve para ligar, para dar funcionamento a uma lâmpada fluorescente. Vocês já viram? Sabe o que é? De onde veio? Para onde vai? Tudo isso no Globo Repórter? Não conheço, professor. Pois é. Já imaginava. Vocês já estão nas lâmpadas fluorescentes compactas,
né, que já vem com reatores eletrônicos, nas lâmpadas de LED, então você não sabe nem lá o que é isso daí. Então a eletricidade, ela pode ser transformada em quase todas as outras formas de energia. Quase tudo que você imaginar aí, a eletricidade ela pode ter um mecanismo, um equipamento que vai transformar, né, naquilo que você quer. Mas sempre lembrando que ela é perigosa, que a gente deve ter atenção, né, que a gente não consegue enxergar a eletricidade. Se a gente estiver vendo ali um fio e somente a olho nu, a gente não vai saber que está passando corrente, a não ser que a gente seja teimoso e bote o dedo e leve um choque. Mas isso a gente não deseja nem para o pior inimigo. Né? Então sempre tenha atenção com a eletricidade. E aí eu coloquei até essa placa aqui propositalmente para falar outra coisa para vocês. Aqui, né, nós estamos aí com os termos em inglês, né, alta tensão, alta tensão. Mas em português não existe a palavra que tem no inglês aqui voltage, não existe a palavra voltagem. Certo? E aí vocês que estão aí, né, em treinamentos para ser engenheiros, já coloquem aí no vocabulário de vocês, no dicionário de vocês, que não existe a palavra voltagem, se tensão. Tensão elétrica e corrente elétrica. Né? Voltagem fala quem não tem conhecimento, quem não tem educação. Nós que somos engenheiros, né, nós podemos aí falar corretamente o termo técnico que é tensão elétrica. Ah, professor, mas lá no Mercado Livre, quando a gente vai escolher, na Americanas, você vai escolher, na Amazon, tem dizendo que é para escolher a voltagem. Pois é, infelizmente, né, esse pessoal ele é muito mal assessorado. Eu também já vejo muito em legendas, por exemplo, em dublagens, as pessoas falarem voltagem, mas essa palavra não existe, né? Se eles fizessem aí uma pequena consultoria aí com qualquer engenheiro eletricista, eles, né, teriam essa noção de que é para substituir a palavra voltagem por tensão. Tanto é que eu até passei na disciplina de introdução, não sei se o Lucas aí chegou a ver, quando era no presencial, eu passo um documentário sobre Tesla contra o Edison, versus Edison, onde aí eu assisti, né, achei bem interessante, mas eu achei a dublagem horrível, eu achei a legenda também horrível, questão dos termos técnicos, né, que são falados no documentário, e eu mesmo resolvi fazer a legenda na época, né, para que fosse corrigido esses erros aí, porque para mim, como engenheiro, é inaceitável, né, passar e disseminar essa informação de que é voltagem, de que é amperagem, né, não, é tensão e é corrente, ok? E aí o que vocês encarariam nos laboratórios, para vocês ficarem aí só com água na boca, mas também para demonstrar para vocês como que é perigoso, né, o que vocês iam trabalhar no laboratório. Aqui são os cabos plug banana que vocês utilizariam, onde quando a gente precisa estar no mesmo ponto elétrico, a gente conecta eles assim, ó. E aí vocês podem ver, aqui o circuito está ligado, né, a lâmpada está acesa, e aqui está passando eletricidade. E qualquer contato acidental, aqui, você pode estar tomando choque. Então, merece, né, o laboratório de eletrotécnica, ele merece bastante cuidado, bastante atenção para que não acontecessem acidentes. Aí, mais exemplos do que vocês montariam na parte de instalações elétricas, né, interruptores, tomadas. Vocês já poderiam dizer em casa, quando fizesse essa prática aí: mãe, pai, eu já sei acender a luz. Bora, cadê? O que é que tem para consertar em casa? Eu já posso ajeitar. Inclusive, pessoal, depois, quando as coisas voltarem ao normal, se vocês quiserem fazer essas práticas, o laboratório vai estar aberto, certo? É só combinar com os professores, combinar com os técnicos do laboratório, que vocês poderão fazer essas práticas, né, de forma presencial e ter essa experiência, né, que é bem legal, é bem interessante. Aí a experiência de partida de motores, enfim.
Então, alguma dúvida até aí, pessoal? Se vocês tiverem qualquer dúvida ou qualquer curiosidade também que queiram compartilhar, né? Fiquem à vontade, ok? Então, passando aí para a questão das medidas elétricas. Então, as medidas elétricas, elas só podem ser feitas através de instrumentos que vão permitir a quantificação de uma grandeza elétrica, né, sobre um determinado equipamento, e que é impossível que os sentidos humanos eles quantifiquem, né? Como assim, pessoal? Sim, como eu falei para vocês, a eletricidade ela é invisível ao olho nu, então a gente não consegue enxergar a eletricidade, ela não tem gosto, né, o paladar, ela não tem cheiro, o olfato, ela não tem barulho, né, a audição, e eu até consigo sentir a eletricidade através do tato, né? Só que não é uma coisa agradável, tá levando um choque elétrico. E além de você até conseguir sentir a eletricidade através do tato, mas você não vai conseguir quantificar essa eletricidade. Você está lá tomando um choque, eu estou tomando um choque de 220 volts. No way, nem pensar que você vai conseguir falar, né, algo desse tipo, é algo absurdo. Então, a gente precisa de fazer medidas elétricas, mas está gravado. A aula está sendo gravada, depois vocês vão poder assistir à vontade. Inclusive até em 2x, que eu adoro assistir às aulas, né? Eu faço muito curso do mercado financeiro, e tudo é EAD, né? E aí eu só assisto as aulas em 2x. Aí a minha esposa é assim, tu tá entendendo alguma coisa? Poxa, é claro que eu tô entendendo. Se eu não tivesse entendendo, tá assistindo 2x. E aí a gente ganha bastante tempo com isso. Aí, então é preciso, né, da medição, preciso de ter medidas elétricas para que eu possa estar quantificando, né, alguma grandeza elétrica que eu queira medir. Então, a medida elétrica ou as medidas elétricas, ela faz isso aqui. Eu tenho um fenômeno físico, que é a eletricidade, e aí eu tenho a grandeza, né, as grandezas elétricas que vocês vão ver. Aqui a gente vai passar bem por cima na aula de hoje, mas vocês vão ver melhor na teoria, né? Tensão elétrica, corrente elétrica, resistência elétrica, potência elétrica, frequência elétrica, fator de potência, tudo isso daí. Vocês vão ver com mais detalhes lá na disciplina teórica. Aliás, eu até nem perguntei, né? Mas alguém aí já fez a teoria antes? Pelo que vocês falaram, não, né? Porque na outra turma teve um aluno que já tinha feito só a teoria e agora está fazendo só o laboratório. O que até é possível de fazer, né? Não dá para fazer o contrário. Primeiro o laboratório e depois a teoria. E o ideal é sempre fazer os dois juntos. Então todo mundo está fazendo agora, ao mesmo tempo, a teoria e o laboratório, ok? Então as medidas elétricas, vou ter um instrumento que vai fazer a tradução do meu fenômeno físico, que é imperceptível, né, aos sentidos humanos, e vai fazer essa tradução para a octopercepção, né, principalmente o visual, né, a gente vai fazer a leitura dessas medidas. E aí exemplos de instrumentos estão conectados, estão fazendo a leitura aí de corrente, e aí aqui aqui estão as conexões dos instrumentos, e eu consigo visualmente estar observando que corrente ele está passando lá para determinada leitura que eu estou fazendo. Aí aqui está bem escuro, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas aqui está 220, está mostrando que eu estou medindo tensão. E aqui a corrente é 0,267 amperes, 0,257 amperes, né, e aí assim por diante. Ok? E aí, antes da gente acertar nas medidas elétricas, a gente precisa ver sobre os erros, né? Como diz aí, é errando que se aprende. Então, a gente vai primeiro para a parte dos erros, onde nós temos 3 categorias de erros e que precisamos ter muita atenção com relação a isso. Então, a primeira categoria são os erros grosseiros, que
que são atribuídos exclusivamente aos usuários, né, ao operador do equipamento. E aí é o erro mais comum de acontecer. Né? O cara conectou o equipamento de forma errada, ou o cara conectou o equipamento que era inadequado para fazer uma determinada medida, e aí vai acontecer um erro grosseiro, tanto o erro de medida, como também um erro que pode causar danos ao equipamento, né? Que é inclusive o que eu vou mostrar agora para vocês. Como eu falei, foram erros que aconteceram no laboratório de eletrotécnica, que eu documentei, né? Para mostrar para vocês as consequências de um erro grosseiro e de como a eletricidade ela é perigosa. Então observe aí como ficou a minha plaquinha eletrônica aqui, ó. Preto carvão. Imagina isso daqui no corpo humano. E aqui uma coisa bem simples, sabe? Uma corrente bem baixa, uma tensão bem baixa. Né? Aqui o que foi que aconteceu? Todos esses casos aqui foram semelhantes. Tinha um procedimento que era para medir 220 volts e os alunos pegaram um voltímetro que mede tensão elétrica, a gente vai ver daqui a pouquinho ele, que só é capaz de medir até 15 volts. Pô, eu vou medir 220 volts, pego um voltímetro que vai medir 15 volts. Qual é a consequência? Tá aí na tela. Eu até pensei que ninguém ia notar isso, rapaz. O Vinícius falou aqui que é igual a tomada da foto do grupo. Né? Tanto no grupo de eletrotécnica, da teoria, como no grupo de laboratório, eu coloquei fotos assim de coisas absurdas para ver se alguém perceberia que tinha alguma coisa de errado. E realmente é isso. Aí a pessoa pegou os dois fios e simplesmente juntou, né? Eu vou botar aqui para ficar bem preso aqui o fio na tomada. Não vai dar legal não, né? Para não falar, para não falar outra coisa, não vai dar legal não ali. Realmente é isso aí. Bem observado. Pensei que ninguém ia observar isso daí. Bem, nos erros sistemáticos. Então, os erros sistemáticos são os atribuídos ao instrumento, né? Por alguma deficiência do instrumento ou por algum outro tipo de deficiência que costuma ser dividido em erros instrumentais, que é um erro exclusivamente do instrumento, ou o instrumento está com defeito, ou a escala dele está mal graduada, ele está descalibrado, coisas do tipo. Então, eu vou ter um erro de leitura da medição. E os erros ambientais, né? Então, o lugar onde o instrumento está inserido, né? Dependendo da temperatura, da umidade, ou de interferências eletromagnéticas, né, campos eletromagnéticos ali próximos que podem interferir na leitura, eu também vou ter um erro de leitura. Né, e temperaturas e umidades também podem interferir na leitura. Então, tem que observar isso daí. E, por fim, eu tenho os erros aleatórios. É aquilo que simplesmente não posso fazer nada. Não tem o que fazer. É atribuído ao imponderável. Um exemplo disso daí é transitório na rede elétrica ou a questão também de ruídos. Então, quem já viu aí uma queda de tensão? Você está aí no lugar e aí a lâmpada simplesmente faz assim, né, volta. Ou você está na sua casa que tem uma instalação elétrica que não é muito boa, não foi bem projetada, e aí você liga o micro-ondas e a lâmpada faz. Né? Quem já presenciou isso aí? Digita 1 para mim no chat. Levi, Lucas, Tiago. Pois bem. Então, assim, se você está fazendo uma leitura, a gente já vê esse tipo de leitura daqui a pouquinho, mas se você está fazendo a leitura daquela que, na hora que você coloca para medir, ele mede, na hora que você tira, ele deixa de medir. Então, você está fazendo a leitura e acontecer um transitório, né, você está lendo errado, mas aí, ok, você espera, né? Na verdade, isso aí é um negócio bem rápido, questão de menos de um segundo. Espera e faz de novo nova leitura, e aí você até já evita esse tipo de erro. Ok, pessoal? Passando agora para a classe dos instrumentos de medição. Então, os instrumentos de medição, eles podem ser classificados quanto à grandeza a ser medida, né? A grandeza elétrica que eu falei agora para vocês, tensão, corrente,
potência, resistência, então tá tudo aí, não vou nem repetir o que eu já falei. Com relação à forma de apresentação dos resultados, aí é legal, que aí os instrumentos eles podem ser analógicos ou podem ser digitais. Os analógicos, você faz a leitura de maneira indireta e com variação contínua no tempo. Como assim, professor, indireta? Então, aqui na escala, você vai ter que ver a escala, aí você vai ter que ver quanto que vale cada tracinho desse e tal. Às vezes, você vai ter que fazer algumas contas, né, dependendo da medida e da escala que você vai utilizar. Então, não é uma leitura direta. Você vai olhar e aí vai... Tipo, por exemplo, aí acabou aqui que o ponteiro está mostrando bem no meio entre dois tracinhos desses. Aí você... E agora? Ele está medindo o quê? Ele está medindo 3,8 ou 3,9? Eu vou poder afirmar que é 3,85? Não. Aí o bom senso, né, do cara que está medindo vai dizer, eu vou adotar que é 3,8. Tá? Então, assim, é uma leitura que é feita de maneira indireta, né, e com variação contínua no tempo. Já os digitais, você já lê diretamente, né, ele já vai apresentar na tela lá, é 3,87, macho. Não é nem 3,8, nem 3,9. É 3,87. Então, beleza, ok, ufa. E com valores fixos, né? Ele não varia continuamente, né, de forma que a gente tem até essas incertezas, né, de leitura, como instrumento analógico. Professor, os analógicos ainda são utilizados? São, bastante. Inclusive no laboratório. Aí por quê? Porque são mais baratos. Então, um custo bem menor. Maioria deles não precisa de uma alimentação, né? Não precisa de pilha, não precisa de bateria, como digitais. Aí, por exemplo... Comercialmente, no mercado, eles são utilizados? Tipo, se fosse trabalhar nessa área? Ó, esses instrumentos aqui, ó, o amperímetro e o voltímetro, né? Que tem até no laboratório. Eles são utilizados, muito utilizados, né, principalmente na indústria. Na área residencial, não. Na área residencial, esquece. Certo? Na área residencial, você não vai ver esse tipo de instrumento aí, não. Mas na indústria, né, em painéis de motores, em painéis de quadro de distribuição, onde precisa ter uma supervisão constante de como é que está a tensão e a corrente, né, de um determinado quadro de distribuição, de um determinado painel, sim, são utilizados os instrumentos analógicos, né? São utilizados porque eles são muito mais baratos, não precisa de alimentação. Né? Existem outros instrumentos agora mais atuais, software digital, que lê tudo, mas são caros, precisam de alimentação, etc. Esses daí não. Então eles são muito utilizados, sim, na indústria, no comércio. Não sei se vocês passam ali pelo Rio Kennedy ou em algum shopping que vocês consigam observar se algum par de distribuição, vocês possivelmente vão perceber, eu digo no Rio Kennedy que no estacionamento tem uma estação ali, sabe? Vocês vão perceber que vai ter uns instrumentos analógicos lá. Então, assim, ainda é bastante utilizado, sim. Certo? Pronto. Aí aqui, outro tipo de classificação dos instrumentos é com relação à capacidade de armazenamento das leituras. Então, eles podem ser indicadores, né, que eles só fornecem os valores de medição quando eles estão fazendo uma medição. Então, eu vou lá medir tensão, eu boto o meu voltímetro, medir se eu tirei dá zero, se eu coloco lá dá 220, se eu tiro dá zero. Então, isso aí são os instrumentos indicadores. Existem os instrumentos registradores, né, que eu posso fazer a leitura e, espera aí que eu quero armazenar essa leitura. Aí eu pego lá e armazeno essa leitura e fica aí para que eu possa consultar depois, né? Isso aí é muito utilizado, mais quando a gente faz pesquisa, especialmente aqui na área da elétrica, a gente utiliza muito instrumentos desse tipo. E existem também os totalizadores, que é igual aos medidores elétricos das nossas casas. Então, eles somente vão acumulando a energia elétrica que está sendo consumida. Então,
Então, quando você chega na casa que está zerada, o medidor é novo, aí ele está do zero. Aí começou do zero, terminou o mês, está lá medindo 100 kWh. Aí a sua conta a pagar 100 kWh. Aí no segundo mês, começou do 100 kWh, não é que ele vai voltar para o zero, não, ele continua. Começou do 100 kWh, aí no final do mês você consumiu aí, né, chegou até 300 kWh, aí você vai pagar 300 menos 100, 200 kWh, e assim vai, né, até praticamente o infinito. Eu particularmente, né, que sou uma pessoa nova, um rapaz novo, nunca vi um medidor chegar a zerar, né, chegar ao seu máximo e precisar ser trocado por outro medidor. Pode ser que os meus professores, né, que agora são meus colegas, né, que já estão mais para lá do que para cá, possam ter presenciado isso aí, mas eu particularmente nunca vi. Eles ainda podem ser classificados com relação ao princípio físico, né, para a gente assim não vai ter tanto destaque, né, essa questão, porque quando a gente trabalha com os medidores de forma física, né, então os analógicos eles podem ser bobina móvel, ferro dinâmico, e os digitais vão ser aí através de circuitos eletrônicos e ou microprocessados. Ok, falar agora de escala dos instrumentos. Então, vocês lembram que eu falei daquele erro, né, que tiveram no laboratório, com um erro de quê? Um erro de escala. Era para medir 220 volts e o aluno pegou um instrumento capaz de medir até 15 volts. Então, tem problema que tem que ser observado, que é a questão da escala. Então, escala, range ou faixa são termos comuns, né, que vocês podem encontrar aí na literatura e até na nossa fala coloquial, para se referir ao conjunto de valores entre o mínimo e o máximo que um instrumento ele pode medir. Então, a gente tem esse exemplo aí, um frequencímetro que mede frequência. Vocês vão ver melhor aí essa questão lá na teoria. Mas aí ele mede aqui na sua escala, no mínimo 45 Hz e no máximo 65 Hz. A nossa rede, quando ela está, né, funcionando normal, na verdade ela varia muito pouco em torno disso, desse valor, mas ela é de 60 Hz. Então, se eu utilizar esse instrumento para medir a frequência da nossa rede, das nossas tomadas, então ele vai ser capaz de medir os 60 Hz. Está bem aqui assim. Então, ele vai estar indicando alguma coisa, né, bem próximo aqui. Vai variar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas é tudo dentro aí de um limite aceitável. Mas se eu pego e eu tenho por acaso uma rede que a frequência dele seja de, sei lá, 20 Hz, eu vou conseguir fazer a leitura com esse instrumento aqui? Não. E aí, professor, o que é que eu faço? Senta e chora. Brincadeira. Aí você vai ter que providenciar, né, um instrumento que seja capaz de fazer a leitura, né, dessa frequência aí de 20 Hz. Porque esse daí não vai dar. Outro exemplo, eu tenho aí um amperímetro que ele tem duas escalas, né? A imagem não ajuda muito, ainda mais pela transmissão ainda fica pior, mas eu tenho aqui o terminal comum, que tem um zero aqui, e eu tenho dois terminais para troca de escala. Eu tenho aqui que mede até 6 amperes, e eu teria aqui um que mede até 12 amperes. Né? E aí, então, eu vou escolher a escala que é mais adequada. Como ele é um instrumento analógico, eu sempre tenho que escolher, dependendo da corrente que eu vou medir, a escala o valor que chegue mais próximo do fundo de escala. Então, por exemplo, uma corrente de 10 amperes. A corrente de 10 amperes eu vou ter que escolher a escala de 12, porque a de 6 não é possível, né? Já ultrapassou. Mas, e se eu tiver uma corrente de 5 amperes? Uma corrente de 5 amperes eu consigo medir na escala de 12, mas eu vou medir com mais precisão na escala de 6, porque ele está mais próximo do meu fundo de escala. Então aqui, por exemplo, eu vou
fazer uma leitura de uma corrente de 5 amperes na escala de 12, e quando eu passo para a escala de 6, ele vai me indicar que, na verdade, era 5,1 amperes. Entenderam a diferença? Então, sempre quando vocês se depararem com esse caso aí, vocês observem qual é o valor que eu pretendo medir. Também é uma outra coisa até bem importante, é vocês saberem na teoria qual é o valor que eu vou medir. Né? Seja através de contas matemáticas, ou seja através de informações, vocês precisam saber, ó, aqui na minha tomada eu tenho, teoricamente eu tenho 220 volts. Então eu preciso escolher um instrumento que possa medir um valor acima de 220 volts, né? Que suporte acima de 220 volts para que eu possa fazer a leitura. Aí aqui outro exemplo no instrumento digital, né? Eu tenho aqui a grandeza elétrica para ser medida, por exemplo, aqui, ó, tensão em corrente alternada. E aqui eu tenho vários valores de escala. 1.200, 230, eu acho que aqui é 2.000 milivolts. E aí, assim, se eu fosse medir 220 volts, qual era a escala que eu ia escolher? A de 200 ou a de 1.200? Bem, a de 200 já passou, né, de 220, então não consigo medir. E aí eu vou ter que escolher a de 1.200. Entenderam aí a importância? Show? E, né, sempre lembrando, escolher bem aí a escala dos instrumentos para que não possa acontecer isso daí. Existem instrumentos que, obviamente, dentro de um certo limite de alcance deles, que eles fazem a escolha dessa escala automaticamente. Então, eles escolhem qual seria a melhor escala para fazer determinada leitura, né? Possui aí esse alto range, que está marcado aqui. Mas eu também posso escolher manualmente, se eu quiser, uma escala mais adequada através desse botão aí de range. Perfeito. Simbologia. Dá aí uma corrida aí que já estão até adiantadas na hora, né? Então, simbologia é importante para que vocês saibam quais são as características do instrumento e também possam escolher corretamente o instrumento. Então, com relação aos instrumentos analógicos, eles podem ter aí esse princípio de funcionamento, né? Tão interessante para a gente. A classe de isolação, aí sim é interessante, né? Essa simbologia aí, uma estrela com um número, e aí indica, 1 é 1 kV, 2 é 2 kV, o que é que significa isso? Que eu posso aplicar nesse instrumento até 1 kV, né, 1000 volts, que esse instrumento não vai estragar. Se eu aplicar mais de 1000 volts, é bem possível que ele vai se estragar, que ele vai se danificar, que ele vai queimar, qualquer coisa do tipo. E se eu tiver uma estrela que não tenha nenhum algarismo dentro dela, quer dizer que a tensão de prova dela é de 500 volts. Com relação à posição, isso aí vale somente para instrumentos analógicos, né? Os instrumentos eles são fabricados para que a leitura seja feita ou na posição vertical, ou horizontal, ou inclinado. Se eu utilizar um instrumento que é na posição horizontal, na vertical, por exemplo, eu vou incorrer em um erro de medição, e é um erro de medição grosseiro, né? Culpa do operador. Tenho aí também a grandeza a ser medida, né? Pessoal, perdão aqui que a minha lente embaçou um pouquinho. Então aí, dependendo da grandeza medida, né, eu tenho que quem mede corrente amperes, amperímetro, tensão, voltímetro, potência, watímetro, valor de potência, basímetro, frequência, o frequencímetro e assim por diante. O tipo de corrente é bem importante também. Então aqui o instrumento ele só mede corrente contínua. Então se eu ligar em corrente alternada vai dar ruim. Aqui ele só mede corrente alternada. Se eu ligar em corrente contínua não vai dar ruim para o instrumento, mas possivelmente eu vou estar fazendo uma leitura errada. Aqui se eu ligo em corrente alternada normalmente vai dar ruim, o instrumento vai se danificar. E aqui normalmente não vai dar ruim para o instrumento, mas eu vou ter um erro de leitura. Menos mal, né? E aqui eu posso fazer os dois tipos de leitura, né? É indiferente. Eu tanto posso fazer leitura com
corrente contínua, como também com corrente alternada. E aí um exemplo de um instrumento com a sua simbologia. Então aí o que é que a gente pode dizer dele? Que ele é um instrumento amperímetro, né, que mede corrente de 0 a 5 amperes. Aí um detalhe da escala, que vocês podem observar que de 0 a 1 não tem nenhuma graduação, né? O que significa isso? Que se a corrente que eu estiver medindo estiver aqui, entre 0 e 1, esse instrumento ele é incapaz de indicar de forma precisa que corrente é essa. É uma questão de detalhe construtivo. Se ele está aqui, eu posso dizer que é 2,5 amperes, mas se ele está bem aqui, por exemplo, eu não posso dizer que é 0,5 amperes, 0,4, 0,6, 0,7, não dá. Aí, professor, o que é que eu faço? De novo, vai ter que escolher outro instrumento que seja adequado. Então, e aqui está... Professor? Sim. Mas aquele negócio assim de algarismos significativos, né? Desse de 1 a 5, a gente não pode botar 3 algarismos, que tipo, o terceiro já seria o duvidoso, e no de 0 a 1 a gente poderia botar 2, seria 0, alguma coisa, e já esse alguma coisa seria o duvidoso, ou não? Não, aqui é assim, você só consegue até o vírgula alguma coisa, né? Porque aqui a divisão tá o quê? Essa divisão menor é 0,1. Aí, acima disso, já fica o duvidoso. Né? Então, 1 ampere, 1,1, 1,2, 1,3. Então, eu não consigo medir 1,15, por exemplo. Então, só consegue ler 2, que inclusive está indicado aqui. A classe dele de exatidão 2. Então, aqui eu posso afirmar com certeza, dependendo, obviamente, de onde o ponteiro esteja, que a corrente é de 3,6 amperes. Mas não vou poder dizer que ela é de 3,67. Beleza? Ok. Obrigado. Aí aqui tem a simbologia dele, né? Que é o quê? Ele é um instrumento ferromóvel que mede tanto corrente contínua como corrente alternada, com classe de exatidão 2, que tem que ser feita a sua leitura na posição horizontal e a sua tensão de prova, tensão de isolação é de 500 volts. Além de ser um perímetro que mede de 0 a 5, conforme a gente já discutiu agora. E aí isso é bem importante, né? Principalmente na vida real, vocês observarem isso aí para escolher o instrumento mais adequado. Na simulação, a simulação aceita tudo, teoricamente. Aí o que vai ser importante também para vocês lá na simulação são os procedimentos para medições, né, de corrente, tensão, potência e resistência elétrica. Então a corrente, o instrumento que é utilizado é um amperímetro para medir corrente e ele tem que ser ligado em série. Professor, por que eu ligo em série? Porque vocês vão ver que em circuitos em série, os elementos que estão ligados em série entre si, eles possuem a mesma corrente. Então, se eu quero medir a corrente de um determinado elemento, eu vou então ter que ligar em série, porque ele vai passar a mesma corrente que passa pelo elemento, vai passar pelo meu medidor, né, e vai fazer a leitura correta de corrente. Se eu colocar em paralelo, vai dar ruim, né, vai estragar o instrumento, além de não fazer a leitura correta. Então aqui está o esquemático. E assim, no laboratório, na simulação, isso daqui é bem fácil de fazer, né? Colocar em série vai ser o quê? Vai ser romper um determinado condutor que estava lá ligado já na carga, para que eu possa inserir esse amperímetro em série. E, né, como eu falei para vocês, na simulação, por exemplo, vai ser só eu apagar esse fio e fazer outra conexão. E lá no laboratório, como a gente trabalha com aqueles plugs bananas, então vai ser só tirar o plug banana que estava ligado diretamente na carga e ele vai e passa a ligar no amperímetro, do amperímetro sai para ligar na carga. Mas na vida real, isso daí é difícil de fazer.
né? Você tem que cortar o fio, vai ter que desencapar o fio, né? Vai ter que fazer lá a emenda, vai estar isolante. E principalmente, né, o pior de tudo, que vai ter que desligar o circuito, que obviamente que não vai dar para fazer isso daí com o circuito ligado. Né? Por exemplo, você quer medir a corrente de uma lâmpada, aí vai ter que desligar a lâmpada, e se for de noite, lá no escuro, dá para fazer. Então, na vida real, né, existe esse instrumento aí, que é o alicate voltamperímetro, o alicate amperímetro, que através da indução eletromagnética que passa aqui, né, quando eu tenho uma corrente passando por um fio, essa corrente ela gera um campo magnético ao redor desse fio, e esse alicate aqui, ó, eu tenho um transformador, né, nesse lugar aqui, que vai ser excitado por esse campo magnético aqui e vai me dar, então, através da quantificação, né, desse campo magnético, um campo magnético mais forte quer dizer uma corrente mais forte, e um campo magnético mais fraco quer dizer uma corrente mais fraca, vai me dizer, então, que corrente que está passando por aqui, sem que eu precise fazer cortes e botar o aparelho, né, e ter toda aquela complicação. Então, graças a Deus e, né, aos cientistas, a gente tem esse alicate amperímetro que pode fazer essas medições sem que eu precise fazer interrupções físicas nos condutores, né? Na tensão elétrica, para a gente medir tensão elétrica, o instrumento utilizado é o voltímetro. Né? Estão aí exemplos de voltímetros utilizados para fazer essas leituras, o digital e o analógico. E agora eu tenho que ligá-lo em paralelo com a carga que eu quero fazer a medição de tensão. Professor, por quê? Porque em circuitos paralelos, vocês nem vão ver, a tensão dos elementos ela é a mesma. Né? Circuito série, a corrente é a mesma. Circuito paralelo, a tensão é a mesma. Então, aí eu consigo fazer a leitura da tensão lá bem bonitinho, estando somente em paralelo. É bem mais fácil, é bem mais prático, né? Não preciso cortar fio, não preciso dar nada. E os instrumentos, né, ele vem lá com os seus acessos, com contatos metálicos, e aí, se eu tiver acesso aonde está passando a energia lá na carga, consigo colocar, e fazer a leitura da minha tensão. Se eu colocar um voltímetro em série, também vai dar ruim, né? A leitura vai ser errada e possivelmente também eu vou estar danificando o meu instrumento. Então, já coloquem desde já isso daí na mente de vocês, na cabeça de vocês. Corrente eu meço em série, tensão eu meço em paralelo. A resistência elétrica também é medida em paralelo. Vocês podem ver aqui o resistorzinho e os meus bornes do medidor. Só que agora o circuito vai estar desenergizado. Por quê, professor? Porque quando eu uso instrumentos desse tipo aqui, e mesmo o analógico, eu preciso que ele funcione a bateria, né? Então ele tem a bateria interna dele, ou a pilha interna dele, que vai ter uma tensão e vai ter uma corrente. E através da lei de Ohm, eu sempre costumo escrever isso aqui, porque para não confundir com lei de Ohm, né? A lei de Ohm, que vocês vão ver lá na teoria, ela funciona as grandezas elétricas, tensão, corrente e resistência. E aí ele vai fazer internamente uma continha simples, eu tenho tensão, eu tenho corrente, vai ter resistência e vai me dar então a resistência que eu estou medindo. Por isso que ele precisa ser desenergizado. Porque se eu fizer essa medição com o meu circuito ligado, e aí eu tenho uma tensão externa, né, uma corrente externa circulando lá na minha resistência, aí também vai dar ruim. Não vai ser legal. Por fim, aí, medição de potência elétrica, vocês também vão ver, né, e aí eu já adianto para vocês. Potência elétrica é tensão vezes corrente, coloquei aí no chat. E aí, a gente viu que para medir corrente, eu tenho que ligar em paralelo, em série.
Para medir tensão, eu tenho que ligar em paralelo. E aí, como potência é tensão vezes corrente, então eu tenho no meu instrumento, que é o watímetro, duas bobinas. Uma bobina de corrente e uma bobina de tensão. A bobina de corrente eu ligo em série e a bobina de tensão eu ligo em paralelo. Aí, internamente, através também da relação entre os campos magnéticos da corrente e da tensão, ele vai acabar fazendo essa multiplicação e vai me dar aqui, como resultado final, a minha potência elétrica medida em watts, ou watts, como prefiro. Por fim, assim, não é o objetivo da disciplina a gente ensinar sobre transformadores, mas como vai ser utilizado. Então, vocês precisam pelo menos ter noção de transformadores. E aí vocês têm já um pouquinho dessa noção, vocês já devem utilizar no dia a dia de vocês. Um estabilizador é um transformador, muitas vezes até a saída de estabilizador é 110 volts, então a entrada é 220, saída 110, eu tenho uma transformação aí. Carregador de celular, carregador de notebook, é um transformador que vai baixar de 220 volts para 5 volts. Aqueles transformadores dos postes, também, eles abaixam de 13.800 volts, que é a redistribuição, para 220 volts monofásico, 380 no trifásico. Enfim, aí aqui eu vou falar bem rapidamente sobre o funcionamento. Opa! Só eu ia perguntar o princípio, é que você falou que não ia comentar. Aí eu vou só apresentar o princípio rapidinho, para vocês terem noção, e uma continha também rápida aqui para vocês terem noção, certo? Então, basicamente, o transformador, ele possui dois enrolamentos ou mais, mas nesse caso aqui, ele tem dois enrolamentos. Aqui, quando a gente liga uma fonte de corrente alternada nele, normalmente a gente chama esse enrolamento de primário, e o outro a gente chama de secundário. Aí eu tenho aqui o número de espiras, o número de voltas que eu dou nesse núcleo magnético aqui. Nesse núcleo magnético ele serve para quê? Ele serve para aprisionar as linhas de campo magnético que vão ser geradas aqui nesse fio, porque, lembra que eu falei agora há pouco, se eu tenho um fio que está circulando corrente por ele, eu tenho um campo magnético gerado ao redor dele. E aí, como eu faço muitas voltas ali, então eu consigo fazer o quê? Eu consigo aumentar a amplitude desse campo magnético, eu consigo deixar ele mais forte, maior. E aí, assim, se eu tenho uma corrente alternada, e isso só funciona com corrente alternada, não funciona com corrente contínua, e conecto nesse enrolamento aqui, que tem o número de espiras N1, eu vou ter a tensão V1 da fonte. Então, por exemplo, se eu ligo aqui na tomada, tem 220 volts aqui. Aqui vai me gerar esse fluxo magnético que está girando nesse sentido. Porque nessa foto que eu tirei, já que é corrente alternada e está variando de semiciclo positivo e negativo 60 vezes por segundo, mas no instante dessa foto que eu tirei aqui, é positivo aqui, é negativo aqui. Então a corrente circula nesse sentido e o meu campo magnético ele gira nesse sentido pela regra da mão direita. Não sei se vocês já fizeram eletromagnetismo, mas se vocês lembrarem disso daí, tem essa regra da mão direita. A corrente circula aqui, no polegar, então meu campo magnético vai estar nesse sentido aqui. Correntes girando nesse sentido, então ele está girando aí. E aí, sem nenhuma conexão elétrica, entre o primário e o secundário, isso aí que é o que é legal no transformador. E foi o dispositivo também, só por curiosidade, foi o dispositivo que proporcionou lá no final do século XIX, não foi inventado pelo Tesla, foi inventado por os pesquisadores húngaros na Europa, mas foi esse dispositivo aí, o transformador, que proporcionou ao Tesla de poder popularizar o sistema de corrente alternada para geração e utilização de energia elétrica através de longas distâncias. Porque aí eu consigo aumentar a minha tensão elétrica de forma segura e também abaixar a minha tensão elétrica de forma segura, de forma que eu tenha menos perdas nas minhas linhas de transmissões e consigo, então, transmitir para longas distâncias, o que não era possível no sistema do Edison, que era um sistema de corrente contínua, que era um sistema de baixa tensão, e quando eu tenho baixa tensão, eu tenho alta corrente. Se eu
elevo a potência desse sistema aí, e quando eu tenho altas correntes, eu tenho altas perdas nos cabos, certo? E quando eu tenho altas tensões, eu vou ter baixas tensões para a mesma potência, e aí se eu tenho baixas correntes, né, se eu tenho altas tensões, eu tenho baixas correntes, né? E se eu tenho baixas correntes, eu tenho baixas perdas nos cabos, então eu consigo transmitir a minha corrente alternada para longas distâncias, e a minha corrente contínua não consigo transmitir para longas distâncias se eu estou em tensão baixa. Naquela época lá do Edison e do Tesla, não era possível gerar altas tensões corrente contínua, né? E aí é por isso que os centros de geração, né, do sistema lá do Thomas Edison, ele era limitado em meia milha, né, algo em torno aí de 800 metros, por conta da queda de tensão, por conta das perdas nos cabos. Se eu aumentasse a distância, eu não conseguiria ter tensão suficiente para alimentar a lâmpada elétrica, né? Só abrindo esse parênteses aí para vocês, o professor Rafael Amaral também é cultura. E aí, então, o transformador não tem nenhuma ligação elétrica, né, entre eles, e aí é tudo por indução eletromagnética. Então, deixa eu até colocar o texto aqui, eu não vou ficar lendo, eu vou ficar explicando aqui que é melhor. Então, esse fluxo magnético aqui que é alternado, isso só funciona novamente se esse fluxo for alternado, por conta, né, de estar hora num sentido, hora no outro, então ele vai conseguir induzir aqui uma tensão alternada nesse enrolamento aqui N2, somente através do efeito eletromagnético, que dependendo do número de espiras N2 e essa relação também N1, N2 e V1, V2, eu vou ter uma tensão de saída no meu transformador V2, que se eu conectar uma carga a ele, vai ter aí uma corrente determinada I2. Beleza? Então, de forma bem simples, bem básica, se vocês, né, tiverem ainda dúvidas e quiserem fazer perguntas para mandar depois, vocês se sintam à vontade de mandar, eu posso, né, estar mandando até vídeos explicativos e tal, mas de maneira bem básica, é assim que o transformador funciona. E eu tenho uma relação proporcional que foi encontrada entre os valores das tensões no primário e no secundário e dos números de espiras, né, do número de voltas que eu tenho nos enrolamentos no primário e no secundário. Então, é uma relação proporcional que é essa daí. V1 sobre V2 é igual a N1 sobre N2. Então, por exemplo, para vocês terem noção, se eu tenho um transformador que ele é 220 para 12 volts, né, 220 no primário, 12 volts no secundário, e eu coloquei 1000 espiras no meu enrolamento primário, então quantos espiras eu tenho que ter no meu secundário para que eu tenha essa tensão de 12 volts na saída dele? Então, utilizando lá aquela equação, V1 sobre V2 é igual a N1 sobre N2, substituindo os valores, então 220 volts, 12 volts, 1000 espiras e N2, eu consigo achar, então, né, que aproximadamente, aqui é um defeito aqui da apresentação, não sei porquê, mas é aproximadamente, já que eu não posso ter um número quebrado de espiras, né, de 55 espiras, eu vou precisar de 55 espiras para que eu tenha 12 volts na minha saída. Certo? E como eu falei, né, os transformadores, eles não são somente de apenas dois enrolamentos, um primário e um secundário. Eles ser de vários enrolamentos primários e vários enrolamentos secundários, para que a gente possa ter aí várias relações de transformação, né, entre tensões primárias e secundárias. Aí essas derivações permitem que eu tenha, né, diferentes valores de tensão, acabei de falar, e, por exemplo, é isso aqui que vocês encontrariam lá no laboratório. Eu vou até colocar aqui a caneta que eu vou riscar. Então, aqui, eu tenho no meu primário somente um enrolamento, que eu alimento com 220 volts, tá aqui. Mas no meu secundário eu tenho dois enrolamentos. Aqui o enrolamento 1 e aqui o enrolamento 2. E aí, como é a relação de transformação? Então, se eu ligar uma carga daqui para cá, né, conforme a indicação aí da figura, eu vou ter na minha saída 6 volts. Então, a relação de transformação aqui seria o quê? 220 para 6. Se eu ligo outra carga
Aqui, eu também tenho 6 volts. Né? Ixi. Ok, esqueci foi de ligar a câmera. Então eu também vou ter 6 volts aqui. Por quê? Porque aqui está dizendo, ó, de 0 a 6 e 6 a 12. Então, é o que a gente chama de tap central, né? O mesmo valor de enrolamento aqui é o mesmo valor aqui. Então, eu também tenho 6 volts. Mas se eu ligo uma carga aqui, passei aí, mas eu sou ótimo com essas coisas. Tem uma coordenação motora muito boa. Então aqui eu vou ter 12 volts, né, daqui para cá, que é quando eu pego o enrolamento todo. Então esses enrolamentos, né, vários enrolamentos, né, nos proporcionam isso daí, que eu tenha várias relações de transformação e possa estar tendo vários valores de tensões diferentes conforme a minha necessidade. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né, da nossa primeira aula. Infelizmente, né, como eu falei para vocês, é o nosso primeiro e único encontro ao vivo, né, sincronamente. O resto já é tudo gravado, né, já está tudo, inclusive, programado, agendado para entrar no Google Classroom automaticamente, né? Uma das coisas boas de já estar lecionando essa disciplina e já estar com todo o material pronto a isso. Apesar de que os monitores disseram que iam fazer algumas atualizações nas práticas, aí se eles fizerem a gente vai mudando, mas já está tudo organizado direitinho. Então observem as datas, né, observem os prazos e no final vai estar tudo certo. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Sem dúvidas. Professor, com relação à sétima prática, a dupla é de livre escolha e os dois membros precisam enviar ou só basta um? Não, só um. Só um E membro, ok? modelo para entrega, existe ou a gente pode usar um que já possua de outras matérias? Não, é só vocês preencherem o roteiro que vai estar disponível. O roteiro ele foi elaborado para que vocês preencham ele, igual tipo a tarefa de classe que vocês tinham antigamente, né? Que tinha lá a pergunta e tinha 4 linhas para responder. É mais ou menos parecido com isso daí. Sabe? Obrigado. Então, basta vocês lerem o que é para fazer o que é para fazer e responder o que tiver que responder. Ok? Então é isso, pessoal. Desejo a todos aí um ótimo semestre letivo, né, nessa disciplina, nas outras disciplinas que vocês também vão estar fazendo. Né, contem comigo aí para o que for necessário. Né, agradeço aí a participação de vocês. Uma ótima semana, né, e qualquer coisa, estamos aí. Até mais. Tchau, tchau.